Bom, vamos aqui então ao conto Frederico Paciência, um conto do Mário de Andrade, presente no livro Contos Novos, de 1947, um livro póstumo do Mário de Andrade. Aqui é um conto narrado em primeira pessoa pelo personagem Juca, e esse Juca, o narrador, ele começa se lembrando do amigo dele, o Frederico Paciência. Então começa num flashback aqui, né? Frederico Paciência foi no ginásio. Então repare, ele é um narrador adulto que vai se recordar, rememorar, então, fatos lá da sua infância com esse Frederico Paciência. Éramos de idade parecida, ele pouco mais velho que eu, 14 anos, certo? Bom, então o narrador começa a falar sobre esse Frederico Paciência aí, né? Enfim, começa a falar detalhes como, por exemplo, os olhos dele eram muito pretos, a boca larga, era uma pessoa musculosa, né? Então começa a enfocar-se em muita coisa da descrição física. Diz o narrador, o Juca, senti logo uma simpatia deslumbrada por Frederico Paciência, me aproximei franco dele, imaginando que era apenas por simpatia. Admirava lealmente a perfeição moral e física de Frederico Paciência e com muita sinceridade o invejei. Só que era uma inveja que ele vai dizer que não era negativa, né? Porque ele queria imitar essa questão do Frederico Paciência aí, ó. Quis ser ele, quis ser dele, me confundir naquele esplendor e ficamos amigos. Eu era o tipo do fraco, feio, minha coragem não tinha a menor espontaneidade. Em família era silenciosamente considerado um caso perdido. Ou seja, aqui, né, a ideia de que em casa esse Juca, o narrador, ele tinha irmãos que eram muito bons no colégio, mas o Juca não. Ele era dado como um caso perdido ali, tá? Bom, aí ele também começa a dizer que o pai foi intimado a ir lá no colégio, ele estudava num colégio de padres, comandado por padres ali, né? Porque o narrador ele foi acusado de ter colado numa prova. Frederico Paciência foi minha salvação. A sua amizade era se entregar, a amizade era para tudo. E esse Frederico Paciência, qual é o detalhe? Ele é amigo do narrador, o Juca, mas ele era amigo de todo mundo. Então ele não tinha alguém preferido, um grupo preferido, ele era amigo de todo mundo, tá? Só que, claro, isso, né, deixava o narrador um pouco ciumento. Não há dúvida que se agradava de mim, tá? Então tem essa relação próxima entre eles aqui, tá? Só que o narrador, o Juca, ele queria que o Frederico Paciência fosse mais feliz com ele, tá? Mais próximo e tudo mais, trocassem mais confidência, essa coisa toda, né? Mais aproximação. E um dia os dois estão caminhando, e aí o Juca, o narrador, confessa ao Frederico Paciência, tipo, ó, tu é o meu único amigo, tá? Só que aí pinta aquela vergonha pro Frederico e tudo mais, né? O Frederico, tá, tudo bem, né? Mas o narrador vai dizer, não, tu é meu único amigo. Frederico Paciência estava maravilhoso, sujo do futebol, suado, corado, derramando vida. Então reparem como o narrador ele exalta esse Frederico Paciência aqui, tá? E agora olhem o diálogo aqui, tá? Eles estavam caminhando, né? E aí o Juca, o narrador, diz: você não vai para casa já. Estou com vontade de ir com você. E aí, o que acontece, né? Acontece que o narrador vai dizer, quando o Frederico diz, estou com vontade de ir com você, foi o momento mais sublime da vida, basicamente, do narrador. Que a gente começa a ver, né, então, que tem essa aproximação, esse amor do narrador Juca com esse amigo dele, o Frederico Paciência, tá? E o Frederico Paciência, claro, vai tendo muita confiança no Juca, vai gostando também dessa convivência, né? Fazia tais confissões sobre instintos nascentes que me obrigava a uma elevação constante de pensamento. Tudo estava tão bom. E cada vez mais próximos os dois, né? Mas eu não gostava de ver ele na minha família. Mas me tornei familiar na casa dele. Eram só os pais, gente vazia, enriquecida à pressa, dando liberdade excessiva ao filho. Ou seja, reparem, né, que isso aqui é um fator importante. Por quê? Porque como está tendo uma aproximação homoerótica aqui, né, esse é o tema do conto também,
Como tem irmãos, a família do narrador, reparem, eu não gostava de ver ele na minha família, como se tivesse aquela ideia também, né, de um certo preconceito e tal, mas como a família só tem os pais ali na casa do Frederico e eles dão total liberdade para o filho, ali era algo bom para o narrador, tá? E os dois sempre caminham juntos, conversam, né? Frederico Paciência falava nos seus ideais, queria ser médico. Adverti que ele teria que fazer os estudos no Rio de Janeiro e nos separaríamos. Em mim, fiz mais foi calcular depressa quantos anos faltavam para me livrar do meu amigo. Então aqui, né, aquela ideia de, eu vou fazer medicina e tudo mais, vou ter que ir para o Rio, e aí já tem essa questão já de uma possível separação futura, né? E aí o narrador fica preocupado. Só que o que diz o Frederico? Mas vai junto? Vem comigo. Tu pode estudar medicina ou ser pintor, pois que eu já vivia desenhando a caricatura dos padres aqui. Lembrando, né, que eles estudavam num colégio coordenado ali por padres. Então o Frederico dizendo, vem comigo, vamos junto, certo? Tu pode estudar medicina, pode ser pintor e tudo mais, né? Só que aí o Juca, o narrador, mente, né? Eu vou, né? No ginásio, a nossa vida era uma só. Então reparem a proximidade. E aí o narrador, o Juca, começa a ler um livro, reparem. Era uma história da prostituição na antiguidade. E se é uma história da prostituição na antiguidade, obviamente que tem questões sexuais abordadas ali, tá? Só que aí o Frederico diz, né, cuidado com esse livro, tome cuidado com os padres não vão gostar que tu leia esse tipo de literatura aí, né? Ou seja, para os padres não descobrirem que estava lendo esse livro aí. Só que depois o Frederico Paciência pede o livro para ler. E o livro foi entregue com a maior naturalidade, sem nenhuma hesitação no gesto, ou seja, o narrador querendo que o Frederico Paciência lesse, né? Lesse essas coisas mais sexuais também e tudo mais, tá? Só que aí o narrador, o Juca, não consegue dormir, fica só pensando no amigo, tá? Então eu quis morrer. Se Frederico Paciência largasse de mim, se aproximasse mais, eu quis morrer. Então reparem a relação aqui, né? Se o Frederico Paciência for estudar medicina no Rio de Janeiro, o narrador ia ficar mal. Se aproximasse mais, a ponto de algo amoroso, né? Também ia ficar mal. No recreio, de repente, eu bem que só tinha olhos para ele. Largou o grupo em que conversava, se dirigiu reto para mim. Então reparem, né, que os dois estão assim se acertando, a questão de olhares e tudo mais. E aí o narrador vai até ele, né? E o que o Frederico diz? Pus o livro na sua mala, Juca. Acho bom não ler mais essas coisas. E aí é meio que aquela questão, né, de ele ser mais censurando um pouco ali o Juca, né, por essa questão toda de ler um livro que tem temas pesados ali e tudo mais, a questão sexual, certo? E aí eles saem, ok, o narrador pegou o livro, só o que eles fazem ali? Arrebentei o volume em 2, dei metade ao meu amigo e principiei rasgando miudinho, folha por folha, a minha parte. Ou seja, né, rasgam o livro ali, os dois vão rasgando as páginas, vão jogando na rua, né? Ou seja, se aquilo ali era algo que o Frederico Paciência não achou legal, o narrador vai lá, então vamos rasgar e tudo mais. Ele, inteiramente entregue, confessava agora que estava liberto do livro. Bom, só que aquele detalhe, né? Colégio, os colegas começam a notar essa amizade muito próxima entre o Juca, entre o Frederico Paciência, começam a zombar, a rir, a caçoar. Diante de uma amizade assim tão agressiva, não faltaram bocas de serpente, aquelas bocas fofoqueiras, bocas de boatos e tudo mais, e um colega começa a zombar forte. E qual é a reação aqui do Frederico Paciência? Ó? Agarrou o ofensor pelo gasnete e o dobrou nas mãos inflexíveis. Eu, impassível, assuntando. Só os padres que acorreram com alarido e um bedel atleta conseguiram apartar os dois. Só que os colegas basicamente ficam do lado do Juca, do Frederico Paciência e tudo mais, né? Afinal, uma frase de colega esclareceu os padres. O castigo foi grande, mas não se falou de expulsão. Eu não falei nada, não fiz nada, fiquei firme. No outro dia o rapaz não apareceu no colégio e os colegas inventaram boatos medonhos. Estado gravíssimo, estava morto e iam prender Frederico Paciência. Bom,
Então reparem, né, que os padres deram um castigo para esse colega que ofendeu, certo? No outro dia ele não foi, aí de novo aqueles boatos e tudo mais, né? Enfim. Mas no segundo dia o canalha que tinha nos ofendido apareceu. Tinha chegado a minha vez, ou seja, o que pensa o narrador? O Frederico já bateu nele, mas agora é minha vez de bater, certo? E aí na saída, né, na hora da saída do colégio, o narrador vai para cima dele, e aí o narrador está procurando um local, assim, um lugar que não tenha muito foco, muita gente, para eles brigarem. Mas o rapaz fraquejou, precipitando as coisas, que aquilo for uma brincadeira besta dele. Aí um soco nas fuças o interrompeu. Reparem que ele não quer mais ofender, ele diz, era uma brincadeira, mas o narrador vai lá dar um soco nele. E aí começa a pingar sangue, o narrador vai para cima, começa a bater, me agarraram. O rapaz completamente desatinado fugiu. Ou seja, eu vingara Frederico Paciência. Então aquela questão, né, de uma união gigante entre os dois, entre o narrador e o Frederico Paciência, isso no ginásio, tá? No colégio, tá? E aí o narrador, o Juca, vai lá, chega no Frederico Paciência, conta tudo, conta que bateu, né, e tudo mais. Quando acabei, Frederico Paciência não disse uma só palavra, não aprovou nem desaprovou, tá? E qual é o resultado disso? Nos aproximamos fisicamente um do outro muito mais do que antes. Reparem a aproximação física. Agora falávamos insistentemente da nossa amizade eterna, projetos de nos vermos diariamente a vida inteira, comentando às claras o nosso amor de amigo e essa aproximação cada vez maior. Era um jogo de cabeças unidas quando sentávamos para estudar juntos, de mãos unidas sempre, e alguma vez mais rara, corpos enlaçados nos passeios noturnos. E aí vai rolar o beijo, tá? Eles começam a discutir sobre uma lição, sobre Bonaparte e tudo mais, né? E o que faz o narrador? O Juca aproveita e beija o nariz do Frederico Paciência. E foi aquele beijo que ele dei no nariz. Só que o Frederico ele avançou, me abraçou com ansiedade, me beijou com amargura, me beijou na cara em cheio dolorosamente. Estávamos nos amando de amigo outra vez. Estávamos nos desejando, exaltantes no ardor, mas decididos, fortíssimos, sadios. Só que reparem, precisamos tomar mais cuidado. A coisa está ficando mais próxima realmente entre eles, já está rolando o beijo, né? E aí alguém diz, precisamos tomar mais cuidado. E o que o narrador diz? Quem falou isso? Não sei se fui eu ou se foi ele. Ou seja, quase como se fosse um pensamento comum dos dois. Uma preocupação dos dois ali, né? Mas que dá a entender que não é para parar, mas para tomar cuidado. O pior eram as discussões cada vez mais numerosas entre nós. Bom, aí, um pouquinho de passagem do tempo, ó. Com a formatura do ginásio, descobrimos afinal um pretexto para iniciar a desagregação muito negada, ou seja, a separação. Porque começa a entrar agora mulher na vida deles. E havia a Rose aparecendo. Se pouco menos de um ano antes conhecêramos juntos para que nos servia a mulher, só agora, nos 16 anos, é que a vida sexual se impusera entre os meus hábitos. Então, reparem, né, que agora tem essa vida sexual agora ali, tá? Tem mulher também ali. E o narrador agora está contando, né, essas questões todas, os descobrimentos do amor, só que ele vê que o amigo dele, o Frederico Paciência, está sofrendo. Então ele parava de contar. Nos amávamos agora com verdade perfeita, mas sem curiosidade, sem a volúpia de brincar com fogo, sem a volúpia de brincar com fogo. Só que aí, aos poucos, de certo modo, eles vão se afastando. No colégio, éramos apenas amigos. De noite, não nos encontrávamos mais. Só que aí, de repente, vinha aquela coisa, uma proximidade, um piquenique, ficavam sozinhos, né? E aí tinha essa aproximação às vezes, né? Pouco depois de formados, ano que foi de hesitação para nós, eu querendo estudar pintura, mas isso não era de carreira, né? Isso não era carreira. Ele medicina, mas os negócios prendendo a São Paulo a gente dele. Uma desgraça me aproximou de Frederico Paciência. Morreu o pai dele. E aí o Frederico vai sofrer muito a perda do pai. E quem é que está ali servindo de consolo é o narrador, o Juca, né? Tá ali consolando ele e tudo mais, se aproximando de novo. Só que tinha aquela questão dos projetos.
E morreu o pai, agora tem a questão, né, do projeto de ir para o Rio de Janeiro para estudar medicina. Ou seja, o que diz aqui o narrador, né, o Juca? A mãe do Frederico Paciência e o Frederico Paciência iriam logo para o Rio, queria se matricular na faculdade. O Rio, mamãe é carioca, você já não sabia? Tenho parentes lá. E aí o Frederico Paciência vai percebendo a tristeza do narrador. E é legal nesse conto que um vai percebendo a situação do outro, né? Um tenta fazer a alegria do outro, um tem empatia pelo outro também, tá? Depois de 2 meses de preparativos que de novo afastaram muito Frederico Paciência de mim, veio a separação em definitivo, tá? E aí o que ele diz, ó, a última semana foram dias de noivado para nós, que de carícias. E aí o Frederico percebe o Juca chorando, né? Mas Juca, o que é que você tem? E eu tinha os olhos cheios de lágrimas, tá? E toda noite era aquilo, a boca rindo, mas os olhos cheios de lágrimas. Afinal, a despedida chegou mesmo. E aí reparem, né? Então, adeus? Pergunta o narrador. Qual? Diz o Frederico, até breve. Mas você volta mesmo? Juro que volto. E aí vem essas promessas, enfim, né? E o que acontece? Cartas carinhosíssimas, fingindo amizade eterna, fingindo. Em mim despertaram o interesse das coisas literárias. Eu fazia literatura em cartas. Na medicina, eu na música e fazendo versos, o caso até chateava o outro. As cartas, que antes eram mais frequentes, começam a se espaçar. Foi quando um telegrama veio me contando que a mãe do Frederico Paciência morrera. Não resistir à morte do marido como um médico bem imaginara. E aí o narrador fica agora com uma esperança, né? Rico, que é o apelido do Frederico, né? Rico está me chamando, eu vou, eu preciso ir para o Rio de Janeiro, eu vou, né? E aí qual é a ideia que ele fica ali, né? A ideia é que, desta vez, o cadáver, que primeiro foi do pai, foi um empecilho, porque eles viajaram, foram para o Rio. Desta vez o cadáver da mãe não seria um empecilho, seria uma ajuda. O que nos salvou foi a distância, porque ainda manteve essa chama, de certo modo, né? Só que o narrador pede para a família para ir para o Rio de Janeiro, só que a família diz, não, tu não vai. E o narrador, de certo modo, fica feliz. Reparem, ele fica feliz, fiquei feliz. Mandei por carta apenas sinceros pêsames num telegrama. Foi um fim bruto a nossa relação. Até o Juca, o narrador, ele pensa em escrever uma carta, só que ele vai dizer, não escrevi. E Frederico Paciência também nunca mais me escreveu. Não agradeceu nem os pêsames. A imagem dele foi se afastando, até se fixar no que eu deixo aqui. E no final o que vai acontecer, né? O narrador ele diz que se lembra de um trocadilho com o nome do Frederico. O apelido era Rico. Porque ele vai dizer, e como eu não sabia onde inserir nessa minha história, né, essa brincadeira com o trocadilho do nome dele, eu vou colocar agora no final, tá? Então o narrador ele começa a se lembrar de um ato, de um fato lá da adolescência, né? Diz que o Frederico Paciência, o apelido Rico, né? Ele tinha comentado que uma menina abraçou ele num baile, mas abraçou sem ter nenhuma intenção. Só que o Frederico se irritou. E aí o narrador disse, né? Sem a menor intenção de trocadilho, só para falar alguma coisa, eu soltara. Paciência, Rico. E o Rico responde, paciência me chamo eu. Não guardei este detalhe para o fim, para tirar nenhum efeito literário, não. Desde o princípio que estou com ele para contar, mas não achei canto adequado. Então pus aqui porque não sei. Essa confusão com a palavra paciência sempre me doeu malestarentamente. Aquelas palavras que o Mário de Andrade também inventava, né? Os neologismos próprios da Semana de Arte Moderna. Me queima feito uma caçoada, uma alegoria, uma assombração insatisfeita, tá? E claro que termina, né, fazendo esse trocadilho com o nome aqui também, né? E o narrador meio que pensando, né? O sobrenome Paciência, né? Será que era uma pessoa sempre esperando, né? Enfim, mas aqui é um conto que é legal de perceber, né, essa questão, de certo modo, homoerótica que acontece aqui entre o narrador, o Juca, e o Frederico Paciência, mas que acaba tendo um afastamento depois deles, certo?